Maria então disse: Minha alma enaltece o Senhor, e meu espírito exulta em Deus meu Salvador, porque ele olhou para a humilhação de sua serva. Sim, doravante as gerações todas me chamarão bem-aventurada, pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Seu nome é santo e sua misericórdia perdura de geração em geração para aqueles que o temem. Agiu com a força de seu braço, dispersou os homens de coração orgulhosos, depôs poderosos de seus tronos e a humildes exaltou. Cumulou de bens a famintos e despediu ricos de mãos vazias. Socorreu a Israel, seu servo, lembrando de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais. Eu sou o Felipe, esse é o nosso Catequese em Foco. O tema do vídeo de hoje é Nossa Senhora de Fátima. E para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, eu convidei dois amigos, o Douglas e o Jeffrey, que também são acólitos aqui da paróquia Santo Antônio de Santana Galvão. E para começar a falar desse assunto, fala aí, Douglas, pra gente, como que começou toda essa história? Primeiro eu queria agradecer, Felipe, pelo convite que você fez ao Jeffrey e a mim, para a gente vir participar da Catequese em Foco. Para nós é uma honra, uma felicidade muito grande, né, estar participando desse projeto que está trazendo muito conhecimento, né, trazendo Deus para próximo das pessoas. Falando agora efetivamente do que aconteceu, eu vou convidar vocês para ir lá para 1916, para a gente entender o que estava acontecendo. O mundo passava por uma recessão muito grande, decorrente de uma guerra, a Primeira Guerra Mundial, conhecida efetivamente como uma das guerras mais sanguinárias que tiveram na história do mundo. E lá, na Segunda Guerra, em meados do verão, aconteceu o quê? Uma aparição, na verdade foram 3 aparições. Que aparições foram essas? Essas aparições foram de um anjo, conhecido por nós brasileiros como Anjo da Paz, ou originalmente conhecido como o Anjo de Portugal. Esse anjo ele veio trazer um recado, ele veio preparar 3 crianças para uma coisa que iria acontecer no ano seguinte. E o que ele veio fazer, na verdade? Ele veio pedir para que as crianças, essas 3 crianças que nós vamos conhecer mais tarde, essas 3 crianças, elas rezassem muito. O Jefferson, sempre que nós nos reunimos, ele faz uma oração. Qual oração é essa, Jefferson? Jesus, eu creio, adoro, espero e vos amo. Peço-vos perdão por todos aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Ô Jeffrey, aproveita que você já está falando, conta pra gente quem são esses 3 pastorinhos, né, que o Douglas citou, que o anjo apareceu para eles, e também conta como foi a primeira aparição da Santíssima Virgem pra gente. Então, Felipe, para a gente começar falando assim dos pastorinhos, né, a gente precisa lembrar de uma passagem que é Mateus 19,14, né, que o próprio Cristo falou: deixe vir a minhas criancinhas. E assim essas criancinhas foram a Cristo. Né? Exatos um ano depois, no dia 13 de maio, as crianças estavam brincando e numa videira apareceu uma imagem de uma mulher muito bela, que eles falaram, né? Era uma mulher, uma moça muito, muito linda, uma mulher muito bela, que brilhava mais do que o sol. E então, Nossa Senhora apareceu para essas 3 crianças, que era a irmã Lúcia, conhecida, né, como irmã Lúcia, tinha 10 anos, o Francisco, que era o primo dela, que tinha 9 anos,
e a Jacinta, de 7 anos, que era irmã de Francisco. Então, para essas 3 pequenas crianças camponesas, pobres no intelecto, pobres de bens, Nossa Senhora apareceu em meio a toda essa humildade. E essas crianças, elas não se apavoraram com a aparição, justamente por conta do que o anjo, né, já vinha preparando elas há um ano. E quando eles viram aquela mulher belíssima aparecendo, eles se apresentaram diante dela e ela falou que não era para eles terem medo, porque ela veio do céu. E eu não sei vocês, mas se eu visse uma mulher assim, eu tenho certeza que eu ia me estremecer. Mas eles, numa calma muito grande, eles pararam, admiraram. E um detalhe curioso é que só a Lúcia podia ver, falar e ouvir o que Nossa Senhora falava. Jacinta, ela via e ouvia. E Francisco, ele só conseguia ver. Então a irmã Lúcia acabou sendo a porta-voz daquelas crianças. E quando ela ouviu aquilo, que aquela mulher era do céu, ela logo perguntou: e eu, vou para o céu também? E aí Nossa Senhora falou: sim, você vai. E ela perguntou de Francisco: Francisco, vai para o céu? Vai. E Jacinta, vai para o céu? Vai. E aí ela aproveitou a oportunidade para poder perguntar de 2 amigas queridas que haviam falecido recentemente. Nossa Senhora falou que elas já estavam no céu. E então a irmã Lúcia olhou para Nossa Senhora e perguntou: e vós me ser, que é o dialeto da época, né? E vós me ser, o que deseja? E aí entra um detalhe, um fator muito importante dessa primeira aparição, porque Nossa Senhora pede 2 coisas para eles e os convida a uma coisa. A primeira coisa que Nossa Senhora pede é para que eles comparecessem durante 6 meses seguidos, todo dia 13, ali na Cova da Iria, que foi o local da aparição. E ela pediu para eles que era para eles meditarem a vida de Jesus todos os dias, a partir do Santo Terço, através da oração do terço diário, que era para eles rezarem todos os dias o terço. E um convite que ela fez, ela olhou para aquelas crianças e perguntou se elas aceitariam sofrer e fazer penitência pela salvação dos homens e de todos os pecadores. E as crianças aceitaram. Então esses foram os fatos mais importantes que aconteceram nessa primeira aparição. No mês seguinte, no 13 de junho, houve uma nova aparição, né, da Santíssima Virgem para aqueles 3 pastorinhos. E o que aconteceu nessa aparição? Jacinta, que era a mais novinha de todas, não conseguiu guardar segredo do que tinha acontecido no mês anterior. Então, na Cova da Iria, nessa segunda aparição, não tinha somente aqueles 3 pastorinhos. Tinha mais ou menos um grupo com mais ou menos 50 pessoas já. E o que a Santíssima Virgem falou para os 3? Que continuassem rezando o terço e que fosse uma oração diária e que eles fizessem penitência por todos aqueles que não acreditavam. Mais uma coisa que aconteceu nessa segunda aparição. Lúcia, mais uma vez, pergunta para a Santíssima Virgem se ela levaria eles para o céu mesmo. E a Santíssima Virgem responde que sim, só que levaria primeiro Jacinta e Francisco, que iriam em breve, e que Lúcia ficaria mais um tempo. Por quê? Porque Jesus queria usar de Lúcia para que as pessoas conhecessem sobre a Santíssima Virgem e tivessem devoção à Santíssima Virgem. Então, Lúcia viveu mais alguns anos. Daqui a pouco o Jeffrey vai falar sobre a vida deles, como se deu a vida deles, mas fiquem sabendo que Lúcia foi a que viveu mais para anunciar o Imaculado Coração de Maria. Douglas, fala pra gente como aconteceu a terceira aparição. A terceira aparição, a Virgem ela veio revelar um segredo para as crianças. Mas a gente não vai contar para vocês porque segredo é segredo, né? Então o Felipe ele vai explicar um pouquinho mais de como vai ser essa revelação dos segredos para vocês. Então, brincadeira do Douglas. A gente não vai falar do segredo nesse vídeo para não estender muito o vídeo. Mas aqui embaixo nós vamos colocar um link direto de um vídeo que explica direitinho os segredos. Então,
Para você que quer saber, além das aparições, quer saber um pouco sobre o segredo que a Santíssima Virgem revelou na terceira aparição, só clicar no link aqui embaixo. E Jeffer, conta pra gente como foi a quarta aparição. Entendendo um pouquinho da história, né, daquele local, o governo em si ele não era católico. E muitas pessoas começaram a frequentar aquele lugar, a querer estar presente no dia 13 de cada mês. E as multidões elas foram crescendo durante o tempo. E isso começou a preocupar o governo, porque como no mês anterior surgiu esse segredo, que vocês vão conferir no link aí embaixo, o governo ficou com medo desse segredo ser algo que revelasse algumas coisas que estavam acontecendo na política do país. E então o governador ele prendeu os pastorinhos. No dia 13 do mês de agosto, os pastorinhos foram presos logo na manhã e eles não compareceram à cova da Iria. E aí eles foram torturados, passaram fome dentro daquele local, porque eles queriam saber que segredo era esse, que era algo que eles não poderiam contar. E para evitar, porque as autoridades locais achavam que se eles não fossem perder essa aparição, a Nossa Senhora, que ainda não tinha se revelado quem era, a mulher não iria mais aparecer, e aquele alvoroço todo que estava na cidade, de pessoas que vinham de longe e querendo saber das coisas, iriam acabar. Só que eles foram soltos logo depois, e no dia 19, Nossa Senhora apareceu novamente para eles. E nessa aparição, ela pediu para eles continuarem rezando o terço, falando que eles iam continuar sendo perseguidos, assim como ela já havia dito antes, e ela suplicou para que eles não deixassem de rezar mesmo, e pedir para outras pessoas também rezarem, porque através da oração do terço, a guerra que se aproximava de Portugal não ia chegar até lá. E ela revelou para eles, por fim, que na última aparição, ela iria fazer um milagre para que todos acreditassem que ali verdadeiramente estava acontecendo algo divino. No mês seguinte, em 13 de setembro, aconteceu a quinta aparição, então. Essa quinta aparição, ela tem muitas informações, aconteceu muitas coisas dentro dessa quinta aparição. A primeira coisa que aconteceu é que já não eram mais 3, já não eram mais 50, era uma multidão que se aglomerava no caminho da cova da Iria, a ponto de os 3 pastorinhos terem dificuldade para chegar no alto do monte para encontrar a Santíssima Virgem. E eram pessoas fiéis, pessoas que traziam seus rogos, traziam as suas orações, porque acreditavam de forma devocional na aparição da Santíssima Virgem. Esse foi um ponto, tinha muita gente rezando naquele momento. Outro ponto, a Santíssima Virgem pediu para que os pastorinhos pegassem um pouquinho mais leve nas penitências. Por quê? Eles usavam cintos de penitência até para dormir. E a Santíssima Virgem falou que não precisava de tudo aquilo. Que eles poderiam fazer penitência somente nos dias. Não precisavam também fazer penitência durante as noites. Por quê? Porque eles eram crianças ainda, eles eram muito jovens. Esse é o segundo ponto. Um terceiro ponto que aconteceu é que a Virgem Santíssima falou para eles que nos próximos meses aconteceriam um milagre e todos saberiam aí quem seria ela. E quem vai explicar isso pra gente é o Douglas, que vai falar um pouquinho da sexta aparição. A sexta aparição ela traz consigo muitos detalhes. O primeiro detalhe, assim como o Felipe relatou, já não eram mais 3, não eram mais 50. Nessa sexta aparição, que ocorreu em outubro, no dia 13 de outubro, tem relatos de uma multidão entre 50 e 70 mil pessoas naquele local. A imprensa da época, ela acompanhava muitos para verificar, né, se era fato real a aparição da Virgem, outros para tentar desmentir o fato, né, em conluio com o governo da época. Então era uma luta política. O
que aconteceu? Nessa sexta aparição, estava chovendo muito. Estava chovendo muito, há muitas horas, uma chuva fina que deixou tudo enlameado. Muita lama no local, todo mundo molhado. Dado o momento, Lúcia fala para o pessoal, olhem para o sol. E todo mundo olha para o sol esperando a Virgem aparecer. Quando o pessoal olha para o sol, eles percebem que o sol começa a se aproximar muito da terra. Começa a se aproximar muito, muito, muito. A multidão começa a chorar, alguns começam a rezar, porque eles imaginavam que o mundo iria acabar. Na cabeça de alguns falaram, olha, reuniu esse tanto de gente para acabar com o mundo. E eles perceberam que o sol começou a girar em torno dele mesmo. E se aproximando, e imediatamente as pessoas ficaram secas. Estavam na chuva, todas molhadas, tudo eslameado, e eles ficaram secos. A lama virou pó. Houveram muitas conversões naquele momento. Muita gente se converteu naquele momento. Porque até a imprensa local registrara tal feito. Então, a sexta aparição, ela traz consigo o milagre chamado Milagre do Sol, que é essa revelação de Nossa Senhora fazendo com que o sol secasse imediatamente na proximidade e sem queimar ninguém. Nessas últimas aparições, como era um grupo grande de pessoas, tinha muitas pessoas que rogavam por cura, que pediam cura nas suas vidas, curas físicas e curas espirituais também. E Lúcia perguntou para a Virgem Santíssima se aquelas pessoas receberiam a cura. E a Virgem Santíssima falou para ela que sim, que muitas pessoas que estavam ali receberiam cura, mas não todas. E isso é uma coisa que a gente já traz para o nosso dia de hoje. Nós rogamos por cura e muitas vezes não entendemos porque alguns são curados e outros não. Mas era uma coisa que a Virgem Santíssima já dizia desde aquela época para Lúcia. Como o Jeffrey falou, a Lúcia era a mais velha deles, ela via e ela conversava com a Virgem Maria. E como eu já falei, ela foi a que viveu mais. E o Jeffrey vai falar um pouquinho pra gente agora como foi a vida dela, como foi a vida da Jacinta e como foi a vida do Francisco. Bem, cara, como Nossa Senhora falou, a vida de Jacinta e de Francisco ela foi muito breve, né? Os irmãos, eles ficaram pouco tempo depois. Primeiro foi Francisco, né? Francisco, no ano de 1919, 2 anos após a aparição, ele foi o primeiro a ser levado ao céu. E 1 ano após, a sua irmã Jacinta também foi. Então, em 1920, Jacinta morreu. A irmã Lúcia, ela viveu por muito tempo. E ela foi uma irmã religiosa, né? Por isso que nós chamamos de irmã Lúcia. E ela participou de muitas coisas ativas dentro da igreja, mesmo sendo uma irmã enclausulada, né? Porque ela tinha uma mística muito grande. E ela veio a falecer no ano de 2005. Um fato muito curioso é que ela participou, né, da beatificação dos primos. Os primos foram beatificados no ano de 2000 por São João Paulo II, lá no santuário em Fátima. E a irmã Lúcia, ela participou ela teve a oportunidade de participar dessa beatificação. E os irmãos, né, Jacinta e Francisco, eles foram santificados no ano de 2017 pelo Papa Francisco. Já estou profetizando que vai ser santo. Então o Papa Francisco santificou os irmãos. E o processo da irmã Lúcia, ela está em aberto, né? Desde 2013 é um processo aberto, ainda não houve beatificação, estão trabalhando nos materiais para serem apresentados. E a igreja toda roga, né, para que a gente possa um dia levar ela ao altar. Sabemos no nosso coração, por tudo aquilo que foi realizado, que certamente ela já está no maior dos altares, né, que é o altar do céu. E assim foi a vida dos pastorinhos. Quando a Santíssima Virgem apareceu 13 de maio, ela pediu para que os pastorinhos voltassem nos próximos 6 meses consecutivos. Então a gente tem uma 7ª aparição para conversar,
E quem vai conversar com a gente e explicar um pouquinho sobre essa 7ª aparição é o Douglas, que ele já vai pegar um gancho para falar um pouquinho do que nós estamos vivendo hoje em dia. Bem lembrado que a Virgem falou que ia aparecer 7 vezes, mas pelas nossas contas, ela só apareceu 6. A primeira e mais 5 vezes, né? Qual seria a promessa dessa 7ª aparição? Ela falou que nessa 7ª aparição, coisas maravilhosas iriam acontecer. E que no final, o seu imaculado coração triunfaria. Olha só como é belo isso para nós, né? Para nós que cremos, nós que somos marianos, esperamos em Deus que seja logo. Pensando um pouquinho agora adiante e nos nossos tempos atuais, nós conseguimos fazer uma alusão ao que aconteceu na época. Em 1916, 17, quando tudo aconteceu, essas aparições aconteceram, o mundo passava por uma guerra, como foi dito no início, sem precedentes. Grande recessão. E olha só, hoje, 2020, maio, estamos passando por uma recessão semelhante, um cenário de guerra. O Covid-19 tem feito de forma abrupta milhões de vítimas pelo mundo. É terrível o que nós estamos vivendo. Todo dia aparecem casos novos, centenas, aliás, centenas de mortes só aqui no Brasil, sem contar o mundo. Então, nós rogamos à Virgem Maria que ela não tarde a retornar, que ela se lembre de nós, que assim como nós cremos, nós peçamos a ela que interceda junto a seu filho. Nós costumamos dizer isso nos nossos momentos de oração, nos nossos momentos de reunião, que quando está difícil esperar as demoras de Deus, porque para nós são demoras de Deus, né? Deus tem o tempo dele, né? A gente fala, pede à mãe que o filho atende. Pede com carinho à mãe, que de uma forma carinhosa o filho vai atender. Então rogamos a Jesus e pedimos que Maria interceda por nós, para que esse momento tão difícil que estamos vivendo, que muitas pessoas estão vivendo, você bem disse no nosso momento de intimidade, de oração, que as pessoas que moram na rua estão tendo dificuldades terríveis, e é verdade. Vamos ser mais humanos, vamos pedir que Maria se lembre de uma forma carinhosa de nós. E fica aí, então, esse exemplo dos pastorinhos que rezavam o terço todos os dias a pedido da Virgem Santíssima. E eu convido vocês também a rezarem o terço todos os dias, porque se o terço foi capaz de acabar com a Primeira Guerra, sem dúvida o terço será capaz de acabar de uma vez com todas com essa Covid-19. Então, vamos entrar em oração, terço diário, terço na mão, fé na intercessão da Virgem Santíssima, que com certeza o seu filho que é rei vai nos ajudar a vencer mais essa batalha. Sem mais, eu convido você que gostou desse vídeo a curtir, a comentar, deixa aí seu comentário do que você achou, deixa aí o comentário das suas dúvidas, deixa aí o comentário se você está rezando o terço diário, como está a sua vida nessa pandemia, e vamos orar junto para vencer essa batalha.
Compartilhe com todos os seus amigos esse vídeo e vamos fazer mesmo essa corrente para que o mundo seja mais mariano e para que Deus retorne logo, né? Jesus retorne logo e a vitória seja dada. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Salve Maria Imaculada. Salve Maria. Ok, grande ângulo. Luz, câmera, amém. Vou colocar assim. Take 2. Certo. Nesse 2 aqui também. Só fala. Não tô gravando, esse daqui também não. Tô bem aqui. Take 3. Take 3. E aí, Não, take 5. Que é uma vez assim, 3. Take 4. olha, a gente vai convidar você, né, pra ir com a gente lá atrás. Lá em